Oi, gente. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, continuando a parte de programação dinâmica, em particular, tratando sobre problemas de caminhos em grafos. Nas últimas aulas, a gente viu algoritmos para o problema de encontrar todos os caminhos a partir de um único vértice de origem para todos os demais vértices do grafo. Na aula de hoje, a gente vai lidar com um problema um pouco mais abrangente, que é o problema de encontrar os caminhos mais curtos entre quaisquer pares de vértices do grafo, tá bom? À primeira vista, esse problema naturalmente pode ser decomposto como, se a gente tiver n vértices, como n problemas dos caminhos mais curtos a partir de uma única fonte, onde cada vértice vai ser considerado, na sua vez, como o vértice de origem a partir do qual a gente consideraria todos os caminhos para os demais vértices do grafo. Essa abordagem ela poderia ser resolvida utilizando o algoritmo de Bellman-Ford n vezes. Como a gente deve se lembrar, o algoritmo de Bellman-Ford ele tem uma complexidade que leva em conta o número de arestas vezes o número de vértices. Afinal, a gente sabe que no algoritmo de Bellman-Ford cada aresta é relaxada n-1 vezes, porque esse é o número máximo de arestas em um caminho simples, tá bom? Então, executando n vezes um algoritmo de complexidade mn, a gente teria que resolver esse problema dos caminhos mais curtos entre todos os pares de vértices nos custaria n²m, se a gente fosse levar em conta a resolução pelo algoritmo de Bellman-Ford. Claro, m é o número de arestas. Existe, no entanto, uma abordagem menos custosa que essa abordagem ingênua, que é o algoritmo de Floyd-Warshall. O algoritmo de Floyd-Warshall é um algoritmo de programação dinâmica que tenta resolver justamente esse problema de encontrar os caminhos mais curtos entre quaisquer pares de vértices. Como a gente sabe, o número de arestas de um grafo ele pode ser até n², né? Quando o grafo é muito denso. Então, essa complexidade aqui ela pode ser vista como O de n², para grafos muito densos. O algoritmo de Floyd-Warshall que a gente vai desenvolver tem uma complexidade O de n². Então, o algoritmo de Floyd-Warshall proporciona uma solução assintoticamente mais barata do que a abordagem ingênua de utilizar Bellman-Ford n vezes. Qual é a ideia do algoritmo de Floyd-Warshall? A ideia do algoritmo de Floyd-Warshall é utilizar programação dinâmica da seguinte forma. Uma vez que a gente tem os nossos vértices enumerados de 1 até n, a gente vai criar o seguinte subproblema, o problema de calcular a distância de i até j, de tal forma que apenas os k primeiros vértices podem ser intermediários nos caminhos de i até j. Então, para o cálculo dessa distância, a gente está desconsiderando os vértices k+1, k+2, até o vértice n. Esses caras estão sendo desconsiderados. A gente só está considerando como intermediários os vértices 1, 2, até n. Desculpe, até k.
como que a gente vai, então, encontrar uma subestrutura ótima? Como que a gente poderia definir esse problema em termos de problemas menores? A gente vai utilizar o parâmetro K com valores reduzidos para obter subproblemas menores desse problema. Ou seja, a gente vai resolver esse problema de encontrar a distância de I até J considerando os K primeiros vértices como intermediários. A gente vai resolver esse problema em termos de problemas de caminho mais curtos, envolvendo os K-1 primeiros vértices como intermediários. Para o nosso caso base, a gente vai estar considerando os 0 primeiros vértices como intermediários, ou seja, nos nossos casos base, a gente vai estar considerando a distância de I até J, mas nenhum vértice pode ser intermediário nos caminhos que estão sendo considerados para esse cálculo. Então, a gente só tem duas situações. Ou a gente pode ir do vértice I para o vértice J diretamente, seguindo exatamente um arco, ou a gente não pode fazer isso. Caso exista um arco de I até J, então a distância IJ0 vai ser justamente o comprimento desse arco. Caso não haja um arco de I para J, então a gente não pode chegar em J a partir de I sem considerar vértices outros como intermediários. Nesse caso, a distância de I para J, considerando nenhum intermediário, vai ser denotada como infinita. Então a gente vai, agora que a gente tem os nossos casos base, a gente vai colocar esse problema da forma mais geral em termos de problemas menores em relação a K. E como que a gente vai fazer isso? Imagina que a gente está calculando os problemas de distância de I para J, considerando os K primeiros vértices como intermediários. Se a gente está resolvendo os problemas dos menores para os maiores, é natural a gente imaginar que nós já temos resolvido os problemas dos K primeiros vértices, os problemas de distância de I para J, para qualquer I e J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários. Então, a gente já conhece a distância de I até J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários. E a gente gostaria de saber se esse valor é melhorado quando a gente considera o vértice K como um vértice intermediário. Lembra que caminhos mais curtos são caminhos simples. Então, um vértice intermediário só pode aparecer exatamente uma vez. Portanto, a gente tem o seguinte. Quando a gente considera os caminhos mais curtos de I até J, que usam o vértice K como um vértice intermediário, como esses caminhos são simples, o caminho de I para K não vai utilizar o próprio vértice K como intermediário, afinal também é um caminho simples, e o mesmo se aplica para o caminho de K
até J. Também não vai utilizar o vértice K como um vértice intermediário. Então, a gente tem o seguinte. Se a distância de I até J, considerando os K-1 primeiros vértices como vértices intermediários, é menor que a distância de I até K, considerando os K-1 primeiros vértices como vértices intermediários, mais a distância de K até J, novamente considerando apenas os K-1 primeiros vértices como intermediários, se essa distância é menor que a soma dessas duas distâncias, então a distância de I até J, considerando os K primeiros vértices como intermediários, vai ser igual à distância de I até J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários. Porque, como essa distância é menor ou igual que a soma dessas duas distâncias, não vale a pena considerar o vértice K como o intermediário. Então, considerar os K-1 primeiros vértices como intermediários e considerar os K primeiros vértices como intermediários dá no mesmo. No entanto, caso essa distância seja maior que a soma dessas duas distâncias, ou seja, esse caminho que vai de I até K e depois de K até J, ele é mais curto que esse caminho que vai de I até J, sem usar o vértice K como intermediário, então a gente vai considerar que a distância de I até J, considerando os K primeiros vértices como intermediários, vai ser dado pela soma, pelo valor desses dois subproblemas. Então aqui a gente tem a nossa condição para considerar essa soma como a distância de I até J, considerando os K primeiros vértices como intermediários, caso essa soma seja menor que a distância de I até J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários. Ou seja, quando essa desigualdade é válida, a distância de I até J, considerando os K primeiros vértices como intermediários, vai ser esse valor. E caso contrário, a distância de I até J, considerando os K primeiros vértices como intermediários, vai ser apenas esse valor. Então, o algoritmo de Floyd-Warshall ele vai ter duas fases. A primeira fase vai ser preparar os casos bases, ou seja, considerar as distâncias de I até J utilizando zero intermediários e, em seguida, resolver os subproblemas de acordo com essa lógica que a gente tem observado. Na primeira fase, a gente está inicializando todas as distâncias, considerando zero intermediários, como infinita. E em seguida, a gente está considerando todos os arcos de I para J que a gente tem no nosso grafo. Para cada um desses arcos, a gente está atualizando a distância de I para J considerando zero intermediários. A distância, nesse caso, se torna o comprimento do arco de I para J. Observe então que por esse primeiro laço, a gente tem que todas as distâncias considerando zero intermediários são infinitas, e esse segundo laço deixa como infinitas apenas
as distâncias de I para J, considerando zero intermediários, nas quais não existe um arco de I para J. Quando existe um arco de I para J, essa distância é atualizada como o comprimento do próprio arco. Em seguida, a gente vai resolver os próximos subproblemas, considerando primeiro apenas o primeiro vértice como intermediário, depois os dois primeiros vértices como intermediário, depois os três primeiros vértices como intermediário, e assim por diante. E para cada par de vértices, a gente vai atribuir o valor da distância de I para J, considerando os K primeiros intermediários. Como a gente tem observado, isso vai ser o menor valor dentre a distância de I para K, considerando os K-1 primeiros intermediários, mais a distância de K para J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários, ou, caso seja menor, a distância de I para J, considerando os K-1 primeiros vértices como intermediários. Então, a gente observa que o algoritmo de Floyd-Warshall ele é baseado numa ideia relativamente simples e ele acaba sendo mais barato do que o algoritmo de Bellman-Ford se fosse aplicado para resolver esse tipo de problema. Fazendo uma análise da complexidade, a gente vai observar que esse laço custa n ao quadrado. Aqui a gente tem um laço para cada aresta, ou seja, um laço para cada arco, e como a gente pode ter O de n ao quadrado arcos, isso aqui também poderia ser visto como O de n ao quadrado. A parte dominante em termos de complexidade do algoritmo de Floyd-Warshall é esse laço triplo. Nesse laço triplo, a gente tem três parâmetros variando de 1 até n. E o corpo desse laço demanda uma soma e uma comparação, além, claro, de uma atribuição. Então, esse laço executa o seu corpo n ao cubo vezes, e o seu corpo, por sua vez, demanda tempo constante para ser executado. Logo, esse laço demanda O de n ao cubo de tempo para ser executado. Então, esse laço é a parte dominante do algoritmo. Aqui a gente tem n ao cubo, aqui a gente tem n ao quadrado e aqui a gente tem n ao quadrado. Então, a gente nota que o algoritmo de Floyd-Warshall ele tem complexidade O de n ao cubo, tá bom? E o algoritmo de Floyd-Warshall é baseado majoritariamente nessa ideia de que você consegue considerar, uma vez que você tenha todas as distâncias considerando K-1 intermediários, você consegue calcular as distâncias considerando K intermediários. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, até a próxima.